Presidente, ontem foi divulgado, né, no grupo da imprensa aquela convocação, né, do Conselho para o próximo mês. Explica para a gente o que está acontecendo, é a questão de uma dívida com o DES, como que é? Na verdade, já é uma dívida, né, existente de gestões passadas. É importante ressaltar que essa gestão ela não pegou nenhum empréstimo com nenhum empresário, né, até aqui a gente conseguiu arcar com tudo que a gente, né, tinha que arcar. Né, algumas coisas das reformas estão abertas, né, como a gente já trouxe no início para o torcedor. Né, a gente tem que pagar algumas contas da reforma, mas que estão controladas até o momento. 90% do material de construção a gente comprou com o dinheiro do sócio torcedor, né, material de construção não é barato por tudo que a gente fez, né, e falta uns 10% aí de material de construção que a gente tem que pagar, e a mão de obra em si. Né, essa dívida que existe não é dessa gestão, né, tudo que a gente pagou, como eu disse, foi com o esforço do nosso trabalho, e é um problema, né, podemos dizer assim, que a URT carrega já tem um tempo, por direito do empresário, existe os juros, né, então é discutível, os juros mas dentro do documento ele existe, então a gente tem que tratar o que está dentro do documento. Quanto mais a gente demorar a resolver essa situação, mais juros vai acumular. Né, então a gente precisa de tomar uma decisão. Né, várias gestões tiveram, ou algumas gestões tiveram a oportunidade, né, de poder resolver o problema, não resolveu, contraiu mais dívida, né, e a gente passando essa confiança para o Décio, né, essa transparência que essa gestão tem, né, na quinta-feira inclusive teve eu e o Thiago, vice-presidente, a gente sentou com ele, nos recebeu, né, a empresa nem em atividade estava, a gente ficou lá a manhã inteira, e para achar uma solução, né, para achar um meio que seja bom para o URT, que seja bom para o Décio também, né, e o torcedor pode ficar tranquilo que a gente não está vendendo o patrimônio da URT, a gente não está doando, não está dando, a gente está tentando achar uma maneira de passar o URT a limpo e aproveitando que a gente precisa de resolver essa situação com o Décio, se a gente não consegue pegar as duas situações. Então as dívidas que a gente está falando não é dessa gestão, houve uma confusão aí na divulgação de alguns torcedores, de informações, a gente não contraiu dívida, né, essa gestão não contraiu dívida com a família do Décio, né, a gente está tratando de coisas do passado no qual a gente precisa de resolver. Existem cláusulas também no contrato, não é só deve tanto, me dá tanto em patrimônio, né, não é assim, é um contrato bem extensivo, que blinda o URT em algumas situações, né, então o torcedor pode ficar tranquilo, e o Décio está muito aberto também, conversei muito com ele, jamais ele quer tomar nada do URT, ele não precisa disso, inclusive, ele tem a intenção de resolver para poder ajudar o URT. A dívida, assim, de cabeça eu não vou saber, mas a dívida real é de 4.600.000 por aí, e existe os juros, né, e a gente tem que ver essa questão dos juros, como que tá, como eu disse, é discutível a questão dos juros. Existir, ele existe, desde quando a gente tem que dar uma verificada, então tem que ter um entendimento jurídico com relação a isso, o que já está sendo feito, né, mas a dívida em si é 4.600.000, 4.700.000, salvo engano, né, e a dívidas, como eu disse, né, veio acumulando, vamos passar o RTA limpo aí, não pega para poder fazer todos os acertos, faz só da parte do futebol, estanca ali o que está sangrando naquele momento, mas a cicatriz não acaba. E a nossa intenção, né, é a gente acabar com isso, né, nem que se faça um documento depois, né, e se torna público esse documento, né, que através dessa negociação, né, foi passado ao RTA Limpo. E passado, eu digo, funcionários, INSS, IPTU, né, parte jurídica, a gente está com 3 jogadores do ano passado aí que entrou na justiça, a gente está pagando parcelamento, então é pegar tudo, né, a gente tem que fazer um limpa, não é só na parte do futebol, né, e da parte do futebol, inclusive dessa gestão, né, de todas as viagens que a gente fez, hotel, alimentação, foi tudo pago, a gente não contraiu nenhuma dívida para isso, a gente tem algumas dívidas sim, né, que a gente já negociou prazo, mas da parte do futebol, de DM, de transporte, de hotelaria, a gente está concentrando no Gálatas aqui em Patos, as refeições são feitas lá inclusive, de cantina, a gente não deve nada da parte do futebol, isso aí a gente conseguiu até aqui arcar com os compromissos, folha em dia, bicho em dia, todas as premiações em dia, né, e a gente pretende, com as ações que a gente tem do carro, da moto, continuar dessa forma. Agora, Igor, como que seria esse acordo? Ou no próximo mês já não seria uma votação de um acordo final?
vai passar alguma parte do estádio para o Décio? Como que seria? O importante é que avançou, né? Tiveram várias oportunidades passadas de avançar e não avançou, e avançou tanto que a gente já está na 4ª contraproposta. Né? Então, assim, é porque está evoluindo. Né? Então, a gente ficou de ver se morre na 5ª contraproposta. Né? A gente já sentou com ele, por isso que foi uma longa reunião na quinta-feira. Ele já concordou com algumas coisas, a gente também. Né? E, lembrando, isso vai passar por votação ainda. Né? Isso é só uma proposta. Formalizou a proposta, viu que ficou, né, no entendimento da executiva ficou bom para o RT, no entendimento do Décio ficou bom para ele, a gente vai colocar em votação, a gente não vai fazer isso da noite para o dia, por isso que muita gente fala, às vezes não é hora de tratar desse assunto. Eu acho que né, se o Décio quer resolver, o conselho quer resolver, por que não resolver? Né, a gente tem tudo para poder resolver, isso não vai atrapalhar a parte do futebol, os atletas estão muito concentrados, muita gente achando que né, de algum rival tentando tirar o foco, fiquem todos tranquilos. Né, os atletas sabem da situação, né, e a gente blinda o máximo possível lá dentro, né, a gente não leva essas preocupações para dentro, e como eu disse, a gente não está vendendo estádio, a gente não está perdendo patrimônio, né, a gente só está tentando dar uma ajustada nas coisas. Então para a gente deixar ainda mais claro, então, como que seria até o momento, como que está a conversa, o que seria, por exemplo, se a votação fosse hoje, o que vai ser levado para votação? O acordo consiste em matar a dívida, né? A gente não vai ter mais essa dívida com o Décio, automaticamente a gente estanca os juros, né? Passar o RT a limpo, nem que se a gente precisa de fazer um novo aporte, mas lembrando, passar o RT a limpo, né? E é muito claro, vamos supor que o patrimônio do RT vale 40 milhões e fecha em 6 milhões com o Décio a dívida, né? O que representa em metros quadrados 6 milhões dentro da Arena DB, né? Representa 1.000 metros quadrados, então ele tem direito a 1.000 metros quadrados. Quanto que o RT tem de dívida e o quanto que o RT precisa para poder sanar o RT e ficar 100%? O RT precisa de mais X de valor, que representa mais X de metro quadrado. Então, já que vai passar, que vai resolver, que se resolva pagando tudo, porque resolver tem que ser resolvido. Né? Então não adianta você resolver uma parte, que é passar para o Décio que a gente já deve a ele, e deixar um clube endividado. Né? Não faz sentido. Se você tem a oportunidade, né, de resolver 2 problemas em um. Então muita gente confunde que a gente está pegando muito dinheiro para poder investir no futebol desse ano. Até agora a gente não pegou nenhum valor, foi tudo do suor do nosso trabalho. O que a gente está tentando é um novo rumo para o RT. E cláusulas no contrato. Né? As partes que forem pegas, por exemplo, que a gente passar, né, para a família DB, vai ter uma carência de X anos, 5, 7, 8 anos, enquanto isso a gente vai poder usar as dependências, os aluguéis são nossos, e um clube que quer passar por uma renovação, né, que se dê 5 anos, não é possível que em 5 anos a gente não vai conseguir fazer um projeto de SAF, ou a gente não vai conseguir organizar a casa. Eu acho que a gente tem que pensar por esse lado. Se a gente quer ser grande, se a gente quer pensar lá na frente, né, e se for o prazo de 5 anos, eu acho que é tempo mais do que suficiente para a gente achar uma outra solução para poder resolver em definitivo. Então, qual parte do estádio que seria repassada ao Décio? Já tem isso pelo menos pré-acordado? Não, porque a gente está tratando agora de área, né? Então a gente tem que entender qual é o valor da dívida, né, com juros ou sem juros, ou com perdão de parte de juros, a gente tem que entender se a gente vai ter um aporte financeiro para poder passar o RT a limpo, e agora é esse momento, a gente levantar o valor para ver o que representa em metro quadrado. Aí depois que a gente tiver 2.000 metros quadrados, aí a gente vai abrir a planta e a gente vai ver e abrir uma negociação de quais áreas seriam, mas até o momento a gente não tem, não. Ele está disposto a perdoar a parte dos juros? O Décio está muito tranquilo, né? O tempo inteiro que eu tive lá, eu já fui lá mais de 7 vezes, né, durante esse ano, e sempre me recebeu muito bem, né, falou da transparência que a gente está seguindo, e ele mesmo disse, né, palavras dele, primeiro subiu o RT. Né, então, deixando muito claro, o Décio ele comprou 10 pedras do gol do Ditim, né, pagou na hora à vista, isso é uma contribuição, mas isso não foi uma aquisição de dívida, né, isso foi uma ajuda dele. Né, ele já falou que a gente precisa de subir, eu falei que eu preciso de reforços, os reforços chegaram. Né, então a gente tem um apoio, mas em momento nenhum a gente fez dívida com a DB para a gente poder fazer, né, o que a gente fez. E ele muito disposto em nos ajudar para essa temporada, que ele está vendo o trabalho que está sendo feito, né, e muito disposto em resolver os problemas do clube. Então o torcedor da URT não pode entrar na pilha, né, do torcedor rival, né, que a gente está
fatiando o estádio para subir ao RT. Se a gente subir esse ano, simplesmente por mérito do torcedor que comprou essa ideia, da diretoria que trabalhou, dos jogadores que vieram, não foi por causa que entrou gente e investiu dinheiro dentro da URT e bancou a URT. Isso aqui é muito trabalho. Então o torcedor que não entra nessa pilha, né, e o Décio está muito disposto em resolver, ele é torcedor do RT. Às vezes, se fosse outro empresário que não seja torcedor, já tinha executado a dívida, o estádio já tinha ido para leilão, né, direito, está documentado. Em momento nenhum ele falou, pelo contrário, ele quer ajudar a resolver os problemas da URT, e agora a gente está aqui, né, a atual gestão é essa, ele confia na atual gestão, e a gente, eu acho, não tem o porquê, então, não sentar e dar andamento. É simplesmente um andamento de uma negociação para resolver os assuntos da URT. O que estão fazendo na rua e de adversário falando de fatiar, isso aí, como se diz, é intriga, né, do pessoal, às vezes para tentar tumultuar, mas a gente está muito tranquilo, como sempre, desde o início da gestão. Tiago, a URT já está classificada, né, para o triangular final. Tivemos uma bonita festa, uma bonita organização nessa primeira fase da competição, e o que o torcedor pode esperar agora para essa próxima fase, a fase final? Aliás, ainda pode ter uma outra fase, né? Mas o que o torcedor pode esperar para o triangular? Primeiramente, né, é um prazer estar aqui falando com vocês, né, mandar um grande abraço aí a todos os telespectadores, aos torcedores do RT. Então, a gente esse ano, né, desde o início do nosso projeto, a gente optou em fazer, né, alguma coisa diferente, pensando em entretenimento, né, pensando numa grande festa. Futebol, claro, todo mundo sabe que o futebol, o show, vamos falar assim, o show principal é dentro das quatro linhas. Só que hoje em dia, né, vamos falar assim, do mundo contemporâneo, né, nos grandes estádios, grandes capitais, a gente também tem show, né, fora das quatro linhas, que é um estádio acolhedor, um estádio de fato com algum entretenimento, com som, né, com um bar bom, uma bebida boa, gelada, uma pessoa animando. Então com essa experiência que a gente via, né, em grandes estádios, né, principalmente das capitais, dos grandes times, a gente resolveu trazer, né, para o RT esse ano. Então esse ano a gente, né, contou com som, né, a gente está abrindo o estádio 2 horas antes, né, do jogo começar, então 2 horas antes do jogo já tem som no estádio, já tem um bar funcionando, né, a gente trouxe esse ano um bar diferente, igual já era culturalmente, né, aqui na URT, umas coisas simples, mas é um vendedor de ficha andando pelo estádio, vendendo cartão, então aqueles caixa móvel, né, que fala, que tem grandes, né, nas festas, a gente trouxe para cá, então um bar com um cardápio mais variado, principalmente de alimentação, uma cerveja gelada, né, e na parte de entretenimento, a gente, né, com som, com DJ, né, antes do jogo, no intervalo do jogo, a grande, né, atração nossa foi o telão de LED, né, a gente tem um painel, enquanto tem o jogo, né, os 90 minutos, a gente tem um placar eletrônico, né, e antes dos jogos e no intervalo funciona como um telão, onde que a gente tem uma locutora, né, onde que interage com o torcedor, brinca, faz uma brincadeira ali, então antes, durante, né, durante não pode, né, durante o intervalo, a gente também tem essa oportunidade do telão de passar um parceiro nosso, patrocinador, né, passar um vídeo institucional, então a gente pegou isso tudo, né, para trazer de diferente esse ano. Como você falou, já foram 5 jogos da primeira fase, né, nosso primeiro objetivo foi concluído, né, que é passar para a segunda fase, né, então tivemos 5 jogos aqui, né, grandes jogos, grandes festas, com isso tivemos um clássico, né, que é muito bom, foi tudo muito bom em relação à organização, em questão de bar, boas vendas, né, boa interação em todo mundo, e agora a gente já tem mais 2 jogos, né, já marcados, né, vamos falar assim, e, né, igual você comentou, e se tudo der certo a gente tem mais o terceiro, que seria a final. Então a gente está, né, preparando tudo, fazer uma grande festa. Tem um detalhe também sobre filmagem dos jogos, a gente tem uma equipe também, né, que está filmando todos os jogos, até para um arquivo nosso, né, também, e a gente pretende agora, principalmente na segunda fase, comercializar essa transmissão, que a gente já tem equipe de filmagem, então a gente pensa em também a transmitir os jogos, que é uma segunda fase, é uma fase onde que pode dar né, mais atenção, mais telespectador querendo assistir o jogo, que não está aqui, né, vamos falar assim, então a gente vai ter essa opção também, né, pegar a nossa equipe de filmagem, aumentar a equipe de filmagem, tanto para nós, a interna, né, de analista de desempenho e tal, mas também a gente poder comercializar os jogos para que o torcedor que não, né, que está fora da cidade poder ver também.